Pega uma aguinha pra mim, por favor. Saravá, meus irmãos. Olá, olá. Boa noite a todos. Esperar o pessoal ir chegando. PP Gorgeus, boa noite. Hoje, nossa live com o irmão Martin, de Rio Grande, da cidade de Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul. Sacerdote, ele e a sua esposa, Fernanda, sacerdotes do Templo Escola Casa de Amparo Amor Maior. E vamos falar sobre Pombagira, um assunto aí interessante, um assunto polêmico, um assunto fantástico, Jô Coelho, axé, um assunto que tem que ser muito debatido ainda dentro da Umbanda. Será que Pombagira é mulher de Exu? Pombagira é ou não um orixá? São assuntos que nós vamos debater hoje, conversar, trocar uma ideia com o irmão Martin, que é um grande estudioso da Umbanda, também faz parte da nossa egrégora de Umbanda Sagrada, segue assim mesmo o segmento teológico deixado pelo mestre Rubens Saraceni. O pessoal está me ouvindo bem aí? Bota aí um certinho aí, se estão me ouvindo bem. Olha aí, ó, eu mesmo estou dizendo que está bem, ó. Alguém é médium aí, gente? Alguém é médium de terreiro? Coloca aí, sou médium. E coloca o nome do terreiro, pra gente saber de onde é que vocês estão falando. Jô Coelho, neste tempo estamos precisando muito de nossas guardiãs para nos vitalizar e ajudar nesse tempo de encontro com nós mesmos. Sim, com certeza. Pombagira trabalha muito o lado introspectivo, trabalha o nosso lado interior. Com certeza a ativação, o contato com essas guardiãs é de suma importância neste momento. A gente vem aí diariamente fazendo lives, interagindo com outros irmãos. Ontem fizemos 2 lives incríveis. Uma live com o irmão Marcos Ribas de Santa Cruz e depois outra live com os irmãos do Templo Escola de Umbanda Mensageiros de Luanda, uma live musical. Foi fantástico, foi incrível. Cantamos pontos, trocamos ideias sobre música na Umbanda. E a gente vem aí trazendo conteúdo, trazendo uma interação para todos aqueles que encontram-se reclusos em casa. E neste momento a fé para muitos de nós é a nossa esperança, né? Luque Felício, Beira-Mar, Santa Cruz do Sul, Pai Marcos, aí. Ontem a live estava fantástica, consegui colocar o Pai Marcos aí na frente das câmeras, foi legal demais. Irmão Cláudio Ricomini, boa noite, da casa do Pai Benedito. E estamos aguardando o irmão Martin aí conectar. Letícia, Templo Escola de Umbanda Mensageiros de Aruanda Lajeado. Cara de sono? Não, não. Não. Acordei tarde hoje, mas dormi tarde também ontem. Estou me desacostumando de novo de dormir cedo. Isso é um problema. Depois que acostuma a dormir tarde, a zebra. Ontem eu e a Fernanda olhamos o tal do filme O Poço. É um filme interessante, né? Eu acho que ele foi feito justamente para esse nosso momento. Eu só não gostei do final. Mas é um filme que nos faz pensar todo esse momento que a gente está passando. É interessante aí, se alguém quiser ver. É um filme um pouco pesado, assim, tem umas cenas pesadas, mas ele
É bem, bem interessante. É isso aí, Pai Cláudio. Padrão macumbeiro, é isso aí mesmo. Só que eu tive esse problema de insônia aí agora, tô conseguindo dormir bem, mas agora o negócio é ficar em casa aí, dorme tarde, acorda tarde, às vezes acorda cedo, dorme pouco. É, o final é bem complicado mesmo, Pai Cláudio. Ó, o Martin tá conectando aí. Boa noite, meu irmão. Boa noite, boa noite. Eu ainda não estou me vendo aqui. Eu também não Não tô te sei se o áudio enxergando, está saindo. tá só o áudio aí. De repente desconecta e Vou fechar conecta e de conectar novo. de novo. Isso. Isso aí, o pessoal vai chegando. Hoje à noite tem, às 20 horas, depois live lá na casa do Pai Benedito, uma corrente de oração para o Orixá Ogum, ordenador do caos, ordenador da criação. O pessoal chega lá depois. Adriana, boa noite, Beth, irmã Beth, mãe Beth, lá de Porto Alegre, cara. Mãe pequena do Templo Escola Filhos do Vento. Boa noite, irmã. Vamos lá. Bora? Agora foi. Tá bom o áudio aí, Tá irmão? Tá me pronto. ouvindo? Eu consigo te ouvir perfeito. Não sei o que está acontecendo, que ele não está. Vamos ver se ele entra. Tô te vendo e tô te ouvindo, tranquilo. Ah, então tá bom, porque para mim tá parado. Eu tô parado. Se para você É, ele tá dando uma trancadinha aí. tá funcionando aí Mas também? tá, aqui tá tranquilo. E aí, meu irmão, Feito. prazer em falar contigo. Prazer é A todo gente, meu. eu e o irmão Martin, nós nos conhecemos apenas de olhar de longe, não tínhamos conversado e acabamos nos aproximando agora de forma virtual pelo WhatsApp e marcamos essa live aí para que a gente possa conversar com os nossos filhos de fé, com os nossos irmãos e nos conhecermos melhor também. Para mim é uma satisfação estar aqui conversando contigo. Pô, a satisfação é toda minha, toda nossa. A mãe Fernanda tá chegando aqui no vídeo, ó. Olá! Olá, Tudo bem, tudo bem, irmão? irmão? Tudo Prazer em bem. conhecê-lo. Prazer é nosso. Estavam falando Vamos sobre o. trocar uma ideia legal hoje sobre Pombagira aí. É, Exato. eu vi a conversa sobre o E aí, poço irmão, aí que o como é que pai tá a Cláudio cidade de falou Rio que Grande aí? Oi? eu vi o pai Cláudio aí veio falar sobre o poço também. Não, pode ser limpo, hein? É, Tu olhou? Vocês olharam? eu assisti, a minha Fernanda assistiu um pedaço só e como tinha acordado cedo no outro dia, não terminou. Mas é que o final, na verdade, vem para quebrar um pouquinho, né? Aquela lógica do herói, porque todo mundo espera que no Sim. final algo heróico aconteça, mas o que aconteceu é que a reação das pessoas continua gerando, as ações das pessoas continuam gerando reação, e até que essas pessoas não mudem, o poço não muda. E quem diz que a O Terra não é ciclo esse segue, poço, né? né? É. A gente Eu está até aqui. comentei com ela. Oi? Pode falar. 74 pessoas no mundo detêm mais de 50% da riqueza. Esses são os níveis ali, primeiro, segundo e terceiro. O que sobra deles está caindo para nós. E uma das coisas que de repente venha o mundo a sofrer com todo esse caos é a mostrar para as pessoas que sem a mão de obra, sem a pionada aqui embaixo, sem os meros mortais, o sistema sozinho não se retroalimenta. Pode, mas ele investiu em maquinário. As máquinas estão paradas, porque sem uma força inteligente movendo, nada se move. Por que tu simplesmente pode até ser o primeiro a pegar da mesa, mas quem sabe tu pega só o que é necessário, não cospe em cima, não urina em cima, não quebra, deixa para o próximo que vem embaixo poder se servir, tem para todo mundo. Pensa, tu já está sendo favorecido por ser o primeiro a comer. Então, É que bom, verdade. mas como é necessário. Repartiu o pão. Senão a gente não reparte o pão, como os grandes mestres falaram, né?
Vem mais pra cá. Eu acho que esse filme, como ele não tem uma produção externa muito grande, né? Um filme que foi feito praticamente no mesmo cenário, eu acho que ele foi feito no momento, né? Uhum. Não, e ele é, na verdade, não é um filme hollywoodiano, né? Ele é um filme espanhol, então, e ele se embasa em vários outros autores no âmbito da filosofia. Então é um filme bem. Claro, ele tem aquela parte trash que eu acho que é para pescar o pessoal, né? Porque se não tiver violência, se não tiver ação, sexo e companhia, não vende, né? Mas Exatamente. mais engraçado, o filme está na profundidade de quem assiste. Tu Eu pode vou olhar ela. apresentar para vocês aqui a minha Fernanda. Ah, Ela tá assim, não, vem cá. Ó, tem, as duas tu Fernandas. tem uma Fernanda aí, irmão? Tem uma Fernanda aqui também. Era que ela tá se produzindo agora. É importante. Ah, A Ela minha pergunta deitada. acabou de trabalhar. Então, olá, olá. tudo bem, minha xará? Tudo bem? Tudo bem, vocês? Tudo Ótimo. jóia, prazer. Prazer. Com certeza, uma oportunidade breve aí, se Deus quiser, de nós estarmos todos juntos aí, fisicamente, né? Coisa boa, vai ser Olha, uma alegria. Olha, quando soltar essa quarentena, acho que assim ó, vai ser o dia de gira, cada um no seu terreiro, no outro dia no terreiro dos outros, só para matar a saudade. Com certeza. Então, irmão, conta um pouquinho aí, mãe Fernanda, pai Martin, conta um pouquinho da história aí da Casa de Amparo, Amor Maior, para que todos nós aí fiquemos conhecendo melhor o trabalho de vocês e possamos aí depois entrar no nosso assunto, que é Pombagira, né? Um assunto que deve ser muito debatido ainda na Umbanda, tem que ser estudado, tem que ser trabalhado. O pai Firmino aí lançou algumas obras, lançou uma obra fantástica sobre o assunto, José Usher também, mestre Rubens Saraceni, de forma teológica, e a Umbanda ainda carece de muita pombagira, né? Vamos lá, então. O mundo, né? É verdade. Inicialmente eu quero dizer que assim, ó, onde a família Silva bota o verbo, aquilo tem verdade. Quando te falaram, olha, de repente uma grande missão tua olha o locutor, olha a pessoa que faz esse meio campo, né? Olha quantos templos tu tá unindo, olha amanhã que coisa linda, a gente vai ter 8 templos falando, né? Então assim, ó, olha o trabalho que tu tá fazendo e a gente pede que o Olorum continue te iluminar nesse trabalho que tá lindo, fantástico, tá? Porque realmente a gente tem que destruir os muros dos nossos templos e com essas pedras transformar pontes que nos unam, pois temos que ser a banda do um de verdade, não só quando a gente se junta em grandes eventos, que nem a gente conversou em off outro dia, né? Então, quer falar? Olha, a gente tem duas opções aqui, né? Privilegiar o tema Pombagira e aí falar de forma rápida, né? A apresentação da Casa de Amparo, né? Eu sou mais dessa opção, né? Mas se eu deixar aqui o meu sacerdote, meu maridão falar, ele vai falar e vai falar Fala muito. pouco essa criança, né? Mas assim, ó, resumidamente, Sinteticamente. somos um templo escola de Umbanda, temos uma caminhada espiritual, viemos do Espiritismo, a Fernanda com uns 20 anos de Espiritismo, eu com uns 16. Eu trabalhava na parte que é muito forte em São Paulo, que é a Aliança Espírita Evangélica, que é um ramo que tem muito pela parte também teológica, bastante a parte de... Ó, a Lauren aqui, nossa filhota. Toda a família, toda a família. Toda a família no macumbístico. Então, a gente que tem escola de aprendizado do evangelho, um estudo bem aprofundado, então preza muito pelo estudo. De lá, eu no âmbito espiritual comecei a me sentir um pouco limitado e nessa época a gente ainda não se conhecia. A gente ficou junto em 2011, a gente se conheceu. Então, isso estamos falando em 2003 por lá. Ela estava lá no Fabiano de Cristo em Pelotas, cidade de Pelotas aqui do lado. Interromper um pouquinho. Como que é para vocês essa transição do espiritismo para a Umbanda? Porque eu não passei por isso, né? E muitos irmãos, o próprio mestre Rubens, né? Como que é essa transição? Como é que estar numa doutrina onde tem todo um estudo, uma base, um alicerce trazido por Allan Kardec e depois se enxergar olhando para elementos, para aspectos e para entidades que ali não são tão bem compreendidas assim, né? Como é que é essa transição?
Então, a gente pode dizer, né, começar nossa apresentação dizendo que a Casa de Amparo Amor Maior, templo, escola, né, porque essa também uma das frentes importantes da nossa casa, né, ela tem sim, né, um histórico dos seus sacerdotes ligado ao espiritismo, e isso, claro, né, pode influenciar daqui a pouco para quem olha de fora, né. No entanto, os nossos ritos hoje, né, são ritos umbandistas. Seguimos os fundamentos da Umbanda Sagrada, estudamos a Umbanda Sagrada. No entanto, vou dar aqui o meu depoimento de forma sintetizada, né? Eu não senti um grande choque. Por que eu não senti um grande choque, né? Eu tenho a minha mediunidade, me acompanha há muito tempo. Hoje eu estou com 41 anos, desde os 2 anos, eu tinha uma mediunidade já muito apurada e acirrada, algo que foi muito difícil para mim, né? E até para minha família. A mediunidade é efeito físico, então Então, na minha adolescência, eu já pude ir conhecendo, né, algumas entidades que já estavam comigo e trabalhando comigo, né? Que era uma preta velha, que se apresentavam como cabocla, que se apresentou como uma pombagira, que hoje é uma das pombagiras, que é uma das nossas guias, nossas mentoras na Casa de Amparo Amor Maior, né? A Pombagira Esmeralda. Então, para mim, parece que não houve transição. O que me parece, né? Que eu fui sendo experienciada, vamos dizer assim, em um tipo de conhecimento relacionado ao mundo espiritual e que aos poucos foram me passando informações, né, que poderiam ser mais caracterizadas, né, dentro dos fundamentos de Umbanda, né? Então, a minha experiência mediúnica, né, ela poderia até se dizer que ela não se encaixava dentro de uma experiência mediúnica do espiritismo, né? Então, eu passei a ter também, inclusive, problemas em função disso, né? Então, eu não senti essa transição como um choque, irmão. E o hábito do estudo que eu adquiri pela Federação Espírita, para mim, foi muito importante porque eu entrei na Umbanda assim, né? Já com esse pique de estudo, lá eu participei, né, durante muitos anos dos ciclos de estudo da doutrina espírita, né? Então, a gente, quando abriu a nossa Casa de Amparo Amor Maior, para nós isso foi automático, né? A importância do estudo e do aprofundamento na doutrina, então, na teoria, né? Na filosofia de vida, na religião que nós estávamos escolhendo, né? A Umbanda. Legal. E eu tive um degrauzinho, porque em 2009 eu me sentia bem limitado, e em 2009 fui parar num grupo apométrico, para trabalhar com apometria. E 3 meses depois, quem era dirigente da corrente chegou e disse: olha, estou com problemas minha esposa está com câncer, uma coisa e outra, eu vou sair, mas a direção já deixou claro que a partir de agora está tranquilo, o Martin vai dirigir o grupo. E eu tinha chegado há 3 meses. Eu digo: tu não fala nada comigo? Na frente de todo mundo? Ele: não, mas tu vai e vamos. E foi dirigir esse grupo durante uns 7 anos, mais ou menos, mas não era de forma holística, era com uma corrente mediúnica, era um formato espírita. Mas aí, 4 anos depois, já começou a Umbanda a tocar forte lá, com chegada de Pombagira, com chegada de Exu, com chegada já, e aí chegaram e nos deram a missão de abrir uma casa. Não foi uma escolha. Foi, na verdade, tocado para nós, e nisso começou a vir aqui em casa a Esmeralda, que é um pilar da casa, que esteve à frente da casa por mais de 1 ano, e essa pombagira veio e começou a passar. Viu como tem que desmistificar um pouco pombagira? Existem 77 graus de guias, e pombagira e Exu não fica no 1. Eles podem optar em ficar na esquerda e chegar lá em cima. Pode ter, eu acredito assim. E ela, no caso, quem passou todas as diretrizes da casa foi a Pombagira Esmeralda. Foi ela quem disse onde tinha que ser, como, onde, por que cada coisa. Depois que a gente entra, tronqueira, tudo como firmar, depois que a gente entra no sacerdócio com o pai Marcos Ribas, a gente começa a olhar que tudo que a gente fez era muito parecido com o que existia dentro dos terreiros deles. Então, o fundamento passado pela cúpula foi fechado com o que pai Rubens trouxe. Inclusive, o Ivan nos visitou na casa, numa gira de esquerda, e ele trouxe do Céu Café, o Ivan, pai Ivan,
e o Exu do Pai Ivan pegou e pediu licença para ir até a tronqueira, e quando voltou da tronqueira disse: é uma satisfação muito grande pisar num solo onde a esquerda está firmada com primazia e excelência e perfeição. Legal. E aquilo foi feito a partir do que Pombagira, Esmeralda e Exu Marabô, seu Tranca-Rua das Almas e Senhora Rosa Caveira passaram. Então é uma coisa bonita em que beiraria, no caso, a lógica inicial da fundação da casa como uma umbanda tradicional, porque não houve o amparo, no caso do sacerdócio lá no início, mas que já foi aos moldes de umbanda sagrada e sempre totalmente focado em umbanda sagrada. O meu terreiro também foi assim. Quando nós iniciamos, eu tinha a vontade, né? Eu já tinha feito teologia, já tinha feito vários cursos EAD, e eu sabia que era esse caminho, que eu queria um templo-escola e que eu queria ensinar umbanda, tão logo isso fosse possível. E aí o pai Cláudio me ajudou muito, me mandou muito material, e todos os assentamentos, tanto da direita quanto da esquerda, tudo já fui fundamentando dentro daquilo que o mestre Rubens deixou. E após já 2 anos de terreiro, praticamente, é que eu comecei a fazer o sacerdócio, porque aqui na minha região não tem, eu tive que ir a Porto Alegre fazer, e até tinha conversado com o pai Ribas, mas eu acho que ele já tinha iniciado uma turma, e aí eu teria que esperar mais tempo para começar. O pai Larry estava iniciando outro, e eu fiz o sacerdócio lá com ele. Mas eu sempre digo, né, que a Umbanda Sagrada, nós temos, lógico, uma egrégora, embora o Rubens não quisesse isso, mas mesmo que quem não consegue, quem não pode, ou não fez o sacerdócio, não quer dizer que essa pessoa não esteja ligado, né? Essa pessoa, se ela cultua os 14 orixás, e o mais importante que isso é fazer Umbanda, independente da linha, né? Isso é uma coisa que a gente precisa, porque veja só, eu tenho o costume de sempre que possível visitar outros terreiros, eu gosto disso, eu acho que é preciso, mas não é sempre que dá. Mas quando a gente vai trabalhar num terreiro que não segue a mesma linha doutrinária e teológica, os nossos guias, para ele, tanto faz. Ele chega lá, o Caboclo Preto Velho, o Exu Pombagira, trabalha igual, bate cabeça pro dirigente e tá tudo certo. É a gente que divide essas questões, né? Sem dúvida, sem dúvida. Exato. E, inclusive, às vezes, divide até dentro da própria Umbanda Sagrada. Por exemplo, tivesse a oportunidade de visitar, eu vi o vídeo, visitar o Pai Ivana. Tu pisou dentro do Céu Café e aquilo é Umbanda Sagrada. Mas a Escola Dourada ainda não está, porque ele está concluindo, né? E para mim, ele é Umbanda Sagrada, porque foi coroado pela espiritualidade como sacerdote. Quem dá isso, a outorga e aí, se tu tá seguindo tudo da Umbanda Sagrada, a gente consegue conversar, inclusive, que coisa bonita, por exemplo, para Pai Cláudio, o Pai Ribas, todo mundo acolhe e abraça, e a gente conversa e discute Umbanda e cresce junto. Então, o mais bonito é isso. Nós, com certeza, queremos dar continuidade ao sacerdócio. A gente teve que dar uma parada por problema financeiro, mas, se Deus quiser, agora, na próxima turma, não sei, ia começar em setembro, não sei quando é que vai começar de novo. Já, quando pisei, estou fazendo raios agora com o Ribas, e aí, quando pisei na primeira aula de raios, o Ribas me olhou e falou assim: salve, Pai Martin, tua bênção. Próxima turma de sacerdócio, quero vocês 2 lá para terminar, hein? Eu digo, não, pode deixar que a gente vai dar um jeito. Então, pedindo para que... Porque o que eu digo, eu falei para o Pai Cláudio, eu digo, eu gostaria que a Casa de Amparo chegasse a um ponto de ter, porque a gente não vive de Umbanda, e acho que é totalmente sadio e certo fazer isso, mas a gente ainda tem, no caso, empregos formais, no caso. A Fernanda acabou de chegar, no caso, porque ela é assistente social da Universidade Federal de Rio Grande, estava lá, na frente, com entrega de sacolas econômicas, com tudo, ajudando nesse caos. Então, com isso, a casa ainda não consegue, está começando a sustentar, a gente vai pular para um centro maior. Quando ela tiver um caixa, eu pretendo fazer sacerdócio e outros mais, assim como o Ribas fez. O Ribas agora está fazendo concomino. Por quê? Porque cada um dos sacerdotes tem a sua forma, né? Então, com isso, eles vão pegar e tu vai aprender uma forma nova cada um que tu faz. E tu senta para aprender, para poder depois ficar de pé para ensinar. Então, é muito bonito isso na Umbanda Sagrada, né? Somos eternos aprendizes, é isso aí.
E aí em Rio Grande tem bastante terreiro, né? Aí é muito forte o batuque, principalmente, né? Mais de 90% é batuque. Pelo censo, outra vez, eram mais de 1.300 casas em 200 mil habitantes. Meu. Tem três por quarteirões, é impressionante. Durante o Sexta-feira. início da minha caminhada, eu Oi? acho que durante o início da minha caminhada, eu acho que uns 8 anos consecutivos, o terreiro que eu trabalhava em Santa Maria ia todos os anos a festa de Iemanjá no cassino, né? É Então, grande, durante né? uns 8 anos consecutivos, eu participei da procissão, depois do ritual no dia 2, e realmente o cassino vira é um terreiro, né? Terreiro para tudo que É é lado, e milhares de pessoas, né? nunca, né? De manhã, de tarde, de noite, eu acho que só troca o Não tamborete. para. Não De para, não para, não para. É madrugada, tudo. direto. É impressionante. Mas vamos lá, Pombagira. Vamos falar de Bora lá, Pombagira. então. Opa! Aí, ó, essa moça aqui que é expert na área. Não. Fora ter a honra, né, de trabalhar com a Pombagira Esmeralda, que é um ser que eu vou bater cabeça ao eterno para ela, Para porque começar, né, irmã? Pombagira Esmeralda já não é uma pombagira tão comum, né? A gente tem cigana esmeralda, que todo mundo conhece e tal, mas Pombagira Esmeralda ela já é uma entidade ela é uma de Pombagira uma. cigana, né? Pombagira cigana, ela se identifica como? Ela é Ela uma já. Pombagira cigana Esmeralda, ela é de Oxóssi e Oxum. Uhum. Fala um pouquinho aí sobre Pombagira, sobre essa Pombagira. Agora é contigo, vai lá. Ah, é comigo? Olha, isso é um perigo. Não sei quanto tempo é a live aí, né? Mas o que vocês Vamos embora, combinaram? vamos embora. O Vamos Instagram embora. fecha em 1 hora, mas a gente, se o assunto estiver bom e vai estar, a gente pode tocar, Xixi. Então tá, então vamos indo. O que acontece, né? Eu posso falar um pouquinho de tudo, para tentar contribuir no assunto, né? A minha formação é na área social e isso me faz com que eu não deixe de relacionar com a religião que eu vivo, né? Então, sou um bandista, também sou da área social, eu sou assistente social, né? E trabalho com muitas situações de violência contra a mulher, né? Então, é inevitável a gente não fazer a relação do arquétipo de Pombagira, né? E essa figura transgressora que ela traz da mulher, né? Então, é inevitável pensar sobre isso, né? Dessa relação e até da presença dela, que começa a iniciar, né? Desse arquétipo Pombagira, que começa, então, a aparecer no Brasil lá pela década de 60 e relacionar com o que a gente vive num contexto econômico, político e social nesse período da história do nosso país, né? Com esse arquétipo, não relacionar isso, para mim, é impossível, né? É impossível. A Pombagira, eu acho que ela participou muito do movimento feminista aqui no Brasil e no mundo, né? Em 60, eu acho que a mulher ainda não votava, né? Ela não tinha poder nem Ela de não voto. tinha CPF. Tem muitas mulheres hoje em dia, ainda as que têm lá seus 80 anos, 70 anos, que o CPF dela é o mesmo CPF do marido. Acho que é legal a gente dar uma resgatadinha, por isso que eu perguntei da questão do tempo, acho que é legal resgatar isso, né? Eu acho que na década de 60, quando a Pombagira começa a aparecer nos terreiros, né? E aparecia, a gente não pode deixar de lembrar, aparecia de maneira quase que escondida, né? Porque muitos dirigentes ainda não abriam a gira de esquerda para o público externo, né? Como ainda acontece hoje, né? Nesse período foi muito, afrontou muito a presença da Pombagira, né? Ela questionou muito os padrões culturais do que seria a figura, né, do ser mulher daquele período, né? Bela, recatada e do lar. Então, acho que é interessante a gente fazer um resgate assim rápido, né? E lembrar como que se construiu o papel da mulher e desse arquétipo do ser mulher desde quando o nosso período colonial, né? No Brasil colonial, né? A gente precisa lembrar que nesse período da escravidão, por exemplo, né? As mulheres que tinham dinheiro, né? As que tinham... Pode ir ali. Vou me sentar aqui enquanto o Martim pega uma água, vou me sentar aqui um pouquinho, né? Então, é necessário a gente lembrar lá no período colonial, né? Né, irmã? Vamos lá.
Como é que é? Vai falar de Pombagira, o homem só tem que ouvir agora. Não, não é assim. Eu acho que é legal homem também tem que falar desse arquétipo do ser mulher e também a gente precisa relacionar essa relação. Bom, e o homem como é que fica com tudo isso? Então a gente tem que conversar com os homens também. Uma irmã falou isso aqui, ó. Fundamental esse livro. Fundamental. Vamos lá. Acho que o Alexandre faz um pouquinho também desse paralelo, dessa relação social, né, com a questão do ser mulher. Bom, então eu acho que é legal a gente, né, explorar isso, né, da constituição da mulher na nossa sociedade. Na época escravocrata, a gente pode pontuar algumas coisas importantes, né, como, por exemplo, né, como é que acontecia a relação social que envolvia a mulher, né? Quando a mulher tinha grana, né, ela era a que comandava a casa e os empregados, mas ela não tinha nem direito à terra se o seu marido morresse, né? Se ela fosse a mulher, né, índia ou negra, ela era aquela que legitimamente poderia, né, ser usada sexualmente, além de servir com a sua mão de obra, né? Existem até alguns historiadores e sociólogos que vão falar que uma das estratégias de povoamento do nosso Brasil foi justamente essa, né? O estupro de negras e índias, né? Bom, aí só para pontuar o período né, colonial, a gente pode dizer assim, como é que era a relação com as mulheres? Bom, e lá na Revolução Industrial, que as mulheres começam a sair para o mercado de trabalho e dar uma falsa ideia de autonomia, né? Esse período aí é legal a gente pontuar, né? Eu não estou com material aqui, eu não consegui me preparar, na verdade, para a live, né? Estou aqui com uma chuva de ideias, mas a gente pode fazer depois um momento mais tranquilo também. Quando a gente pensa lá na época da industrialização, né? Já começa a chegar perto desse movimento onde a pombagira começa a se mostrar mais nos terreiros. Nesse período, as mulheres estão saindo para trabalhar, o governo, né, começa a entender que a mão de obra da mulher pode ser benéfica, porque, afinal de contas, pagavam menos para as mulheres, afinal de contas, elas tinham uma mesma carga horária de trabalho do homem na indústria, mas elas ganhavam menos, então isso era benéfico para o governo, né? Então começou a ser autorizada uma certa autonomia da mulher. Ao mesmo tempo, a pombagira, no mesmo período, contexto, né, social, a pombagira começa a aparecer nos terreiros. O que tem a ver uma coisa com a outra? Alguns podem pensar, né? Tem tudo a ver, né? Porque naquele momento a mulher estava conquistando sair de casa para trabalhar. Ela estava sendo percebida como trabalhadora, porque dentro de casa, apesar dela trabalhar sempre, né, não havia esse reconhecimento. Então, quando ela sai para a rua para trabalhar, ela começa a ser reconhecida na sua possível autonomia. E aí também começa a aparecer a pombagira, né, dentro dos terreiros, desafiando certos padrões culturais e até formas de expressão da mulher, né? Que naquela época não era permitido, né, ao comportamento da mulher, né? Então, eu acho que a gente passou aí na época de 70, junto com a expressão do movimento feminista, que foi muito forte na América Latina, né? Onde a gente também encampa uma luta contra a ditadura nesse período, né? Onde também começa a ter várias frentes, né, que começam a mostrar a importância de falar, sim, sobre mulher e sobre os seus direitos, né? Surge lá na década de 70, por exemplo, o Nós Mulheres, jornal Nós Mulheres, Brasil Mulher, a ONU, né, declara o Ano Internacional da Mulher, né? Neste mesmo período, a pombagira está lá, né, desafiando os padrões construídos dentro da Umbanda, né, e desafiando até a relação de poder dentro do terreiro. Porque na maior parte das vezes a relação de poder dentro do terreiro, ainda hoje, né, ela está na mão de quem? Do sacerdote, que na maior parte das vezes é homem, né? Não é verdade? Um parênteses, a Fernanda, minha namorada, estava falando esses dias, né? Ah, que legal essas lives, esse período, mas não estou vendo mulher fazer. Né?
de Umbanda. E Fernanda, a gente tem que fazer uma para chamar a mulherada da Umbanda. existem algumas mães, sim, mas se nós formos fazer um comparativo, tem muito mais homens sacerdotes fazendo esse trabalho, muito embora a Umbanda não tenha, a Umbanda como organização religiosa, ela não tem essa divisão, porque nós cultuamos 7 mães orixás e 7 pais orixás. Nós cultuamos Exu Mirim, Pombagira Mirim, nós cultuamos Exu e nós cultuamos Pombagira. No culto, nós incorporamos o preto e a preta, o baiano e a baiana. Inclusive essas outras linhas, né? Logo que surge boiadeiro, eu acho que mais a linha de boiadeiro, marinheiro também, era muito mais entidade masculina, então via quase boiadeiras e marinheiras. Isso começou a acontecer de um tempo para cá. Então a gente... também. Maria Navalha veio depois. Exatamente. Então há ainda muito a ser estudado. E no livro do mestre Rubens, aqui para quem não conhece, o Pombagira, ele fala exatamente isso, né, que tu está falando. A Pombagira dentro dos terreiros, ela começa a fazer um desafio e ela toma um espaço, e todos os homens e mulheres acabam se encantando. E os homens se encantam com aquele trabalho desde que, né, aquela sensualidade feminina não fosse feita pela sua mãe, pela sua esposa, pela sua filha, né? Então ele ia lá ter uma consulta com Pombagira, ele inclusive admirava aquela sensualidade, mas a médium não poderia ser mãe, nem filha, nem esposa. Exato. E o mais interessante é o seguinte, existe tanto machismo, e leia-se bem, feminismo não é o antônimo de machismo. Machismo é, na verdade, acho que a Fernanda é melhor do que eu para falar sobre isso. Não, eu estou gostando, estou vendo se ele... Porque é a área dela, né? A moça está indo pós-doutorado agora nessa área. Mas vamos lá. Na verdade, o machismo, né, é a tentativa de supremacia masculina oprimindo o gênero oposto. E o feminismo, na verdade, vem para trabalhar com que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades, respeitando as características particulares a cada ser. Direitos, né? E os direitos de cada um. E aí, na verdade, a gente olha que o machismo é tão forte que outro dia falavam vocês, né, que a Pombagira tomada como o Exu mulher, ou a mulher do Exu, ou seja, sempre é sombra. Sacerdote tá pegando no terreiro, vamos chamar o Exu, vamos chamar o tranca-rua. E a Pombagira, ela vai chegar para resolver igual, meu querido, fica tranquila, porque é a energia da esquerda, a senhora dos abissais, ou seja, quem leva para os mais temidos, mais ainda que os campos de Omulu, é Pombagira. Os abismos, né? Os abismos dela, então E acho que é interessante até, né, a própria expressão da Pombagira nos dias de hoje, né, a gente falou um pouquinho aí, pincelado e muito rapidamente sobre a questão histórica e social da mulher, a constituição da mulher e a relação disso com Pombagira, né, mas até os dias de hoje, né, que a gente imagina que a gente tenha conseguido crescer na luta, né, por direitos, na garantia de direitos das mulheres, né, ainda assim a gente sabe que existem terreiros, por exemplo, que as mulheres não podem trabalhar quando estão menstruadas, né? Sim. Que a questão da gravidez também vira uma ameaça à mediunidade, né? E outras questões, que a Pombagira às vezes é olhada só pela questão de que, para atender a assistência, para saber se há uma ou não traição, ou simplesmente ligado, né, à questão relacionada diretamente à sexualidade, nessa sexualidade terrena, né? Então, até as desconstruções que a gente acaba fazendo, né, com esse padrão que a gente cria, imposto, né, a figura de Pombagira, até mesmo nos dias de hoje, né? Na verdade, a Pombagira, ela é, sim, né, uma figura relacionada à sexualidade, mas ela atua sobre desvios conscienciais, né, relacionados à sexualidade, à libido, à reprodução e multiplicação das espécies também, né? Ela é, então, uma guardiã dos mistérios, da matriz geradora dos interiores e de tudo, né, que os seres interiorizam e não dão vazão.
né? Este, então, dentro do domínio da criação, nos seres e nas espécies. Então, a pombagira, ela tem um papel muito além do que, às vezes, a gente pontua, né? Que não é olhar se o companheiro ou a companheira está traindo, né? Ou resolver problemas amorosos, né? Mas ela tem um papel para além disso, né? Junto à questão de multiplicação das espécies, da reprodução, né? E por isso que é tão sagrado também esse tema, né? E tão importante a gente começar a trazer, não é trazer, né? Que isso já foi posto pelo pai Rubens Saraceni, né? Com maestria, né? Mas eu digo aprofundar, né? Nós, umbandistas, precisamos ainda aprofundar e tornar essa discussão como discussão de homens e mulheres umbandistas, né? Eu estou olhando aqui, irmã, estava buscando qual livro. O livro do Mata e Silva, O Poder da Mediunidade, ó. Umbanda, O Poder da Mediunidade. Deixa eu só ver quando é que foi escrito esse livro aqui. Ver se fala aqui. O livro do Mata e Silva é antigo, né? Isso aqui deve ser de quando? Bom, não importa, mas é um livro que deve ser da década de 80 no máximo. Tem uma passagem aqui. Poxa, será que eu perdi? Aqui, ó. Uma passagem, vou ler para vocês ouvirem. Livro de Umbanda. Livro de Umbanda, né? Porque somente o médium masculino tem condições vibratórias para operar na magia, em face dos elementos de ligação e de força que os espíritos caboclos, pretos velhos, exus e outros propõem em ação, através da sua mediunidade, tendo em vista os inevitáveis entrechoques do astral inferior, que esse mesmo médium foi preparado para enfrentar devido à sua própria natureza vibratória do elemento masculino. Ou seja, livro de Umbanda falando que o homem tem mais condições vibratórias do que a mulher para operar na magia. Graças a Deus, Pai Rubens traz o conhecimento dos 14 orixás, né? E a gente consegue entender que um ser é um ser e a gente tem que parar de catalogar pelo gênero, tá? Porque existe a doçura, a leveza, a pureza de Pai Oxumaré, que inclusive os herês, as crianças, são assentadas na energia de Oxumaré, e ao mesmo tempo temos a tempestividade, o combate, e a melhor orixá para se ter ao lado numa guerra é Mãe Iansã. Minha mãe. Então, se a gente parar para pensar, até tá no filme o Besouro, né? Quando apresenta essa orixá, o Besouro diz: e quem é aquela? Aquela orixá, aquele orixá é o que você tem que ter ao seu lado em uma guerra, que é Mãe Iansã. Então, Mãe Iansã é a maior força energética. Todo mundo diz Pai Ogum, Pai Ogum, Pai Ogum, Pai Ogum. Tudo bem, mas Pai Ogum é universal, é sustentador. Quem vai direcionar quando o bicho está pegando, quem vai realmente mexer e mover e organizar o caos no âmbito da lei é feminino. E se a gente fala isso na justiça, é Mãe Oroiná. Aqui, ó, Ancestre Oroiná, Mãe Fernanda. Então, por que tu acha que ela é assim? Treme por dentro, fica vermelho e treme quando vem justiça. Digo, por que será? Então, a gente tem que parar com essa bobagem de que a força, a energia do guerreiro é do homem e a mulher é pureza, sutilidade e amorosidade. Existem as duas coisas nos dois. Nós somos centelhas divinas criadas por Deus e não pode ser que um gênero seja incompleto. Nós temos desde a leveza de Oxumaré até a força, a energia de Ogum e Xangô. E ao mesmo tempo nós temos a leveza de Mãe Oxum, de Mãe Iemanjá, e a força e a tempestividade de Mãe Iansã, Mãe Oroiná, Mãe Obá, Mãe Logunã. Ou seja, se a gente parar para pensar, a maioria dos orixás cósmicos são femininos. Só tem 2 orixás cósmicos masculinos. Se nós pararmos para pensar, olha só que interessante, né? Os orixás que foram revelados aqui no Brasil são femininos. Mãe Logunã, Mãe Oroiná e Mãe Pombagira.
Não existe pombagira na África. Lá, Pambu Nigila era um orixá masculino guardião do povo banto. Ou seja, nada a ver com pombagira. Então, que coisa linda que temos um Madem em Brasil, assim como a Umbanda. Então, a Umbanda é dona de pombagira? Não. Não, porque pombagira começa a se manifestar na macumba carioca, começa a manifestar em outras religiões. Ninguém é dono de ninguém. Somos apenas um dos caminhos certos que levam a Deus, assim como todas as religiões. E os seres de luz servem aonde a luz seja necessária, sem crachá. Então, a gente tem que desmistificar um pouco essa força, brabeza, entende? Como Deus Pai. Todo mundo fala Pai Nosso, querido Pai, 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 Pai. Porém, se a gente pensar que se Deus tivesse que ter um gênero, ele seria feminino. Porque quem gera é o feminino. Então é importante entender que tem que parar com essa... E pombagira vem para sacudir. Muito sacerdote gosta de falar em pombagira, mas sem tocar no feminismo. Acha que o feminismo são essas pessoas extremistas que, na verdade, o que elas são? Elas são mulheres que são ao inverso do machismo, que não é feminismo. O feminismo é uma matéria estudada dentro da academia, em pós-graduações pelo mundo inteiro. Deu uma travadinha. Travou aí para ti, Ana? Voltou. Tinha trancado, Exato. né? Então, é muita emoção aqui, trancou. Então, a lógica que eu vejo é que não dá para falar de pombagira sem mostrar, olha, igualdade. Olhar o outro como um ser humano. Ponto. Se tu olhar o outro como ser humano, não vai te importar qual é a cor, qual é a opção sexual, ou qual é a orientação sexual, que não é uma opção, tá? E qual é a religião, qual é o todo, o mundo inteiro. Vai ser muito mais justo e igualitário no momento que a gente olhar no olho e disser: olá, ser humano, tudo bem? O que tu sente? Isso é o que me importa. Sabe que é interessante, né? A gente refletindo sem me preocupar assim com fundamento bibliográfico. Que às vezes a gente tem muita essa preocupação, né? O pai Rubens falou, né? Quem falou o quê, né? Então, eu aqui refletindo, né, como sacerdotisa, né? É muito importante, né, que a gente consiga se perceber, né, a influência forte, né, que a gente tem dos conceitos, né, e a relação com os arquétipos, né? Fico pensando no poder que isso tem e o poder que isso teve ao longo da história quando a gente pensa nas manifestações dentro da Umbanda, né? Então, até hoje é difícil, né, a relação de poder que se estabelece quando, por exemplo, a casa é regida por um casal e daqui a pouco a mulher é que recebe o guia-chefe, né? Isso ainda a gente percebe nas relações com outros terreiros, né? Isso é um pouco tabu, né? E é porque a gente tem uma capacidade genética, né? Que está fazendo Silva, né? Quase. É porque a gente tem uma capacidade genética hoje, força física menor. Só um minutinho. O pessoal está falando aqui que tá travando, ó. Quem sabe a gente reconecta, você sai e entra novamente. Que está conectado. Deu? Melhorou? De novo. Aqui travou. Agora tá melhor. Tá ruim? A imagem tá travando. Tá travando a imagem? Tá. Eu acho que desconecta aí e chama de novo. Tá bom. Chama de novo aí que a gente segue no papo. Tá muito bom. Vamos lá. Segue travando aí, gente, ou não? Agora só comigo aqui.
O pessoal está me ouvindo bem? Está me vendo bem agora? Travando. Vamos lá. Ó, então vamos lá. Voltamos. Sim. Melhorou? Ué, mas ó, tá travando. Calma, deixa ele entrar no normal aí. Peraí. Melhorou. Agora Tá legal. tá funcionando, né? Agora ficou bom? Ficou bom? Tá bom, vamos lá. Vamos ver se eu consigo me lembrar a linha de pensamento para retomar. Né? A gente estava falando da questão da relação de poder dentro do terreiro, né? Quanto às vezes é difícil e perceptível, né? Quando a gente visita outros terreiros, tu estava dizendo, né, irmão, que tu tem esse hábito de visitar outros terreiros, né? Então, é interessante quando a gente se encontra num grande grupo, né? O quanto parece que às vezes há um constrangimento quando tem um casal, né, dirigindo o terreiro, e quem recebe o guia-chefe da casa é a mulher e não é é a sacerdotisa e não é o sacerdote, né? A gente percebe no ar um certo... É difícil, né? A gente percebe no ar um certo constrangimento das pessoas, né? Parece que está acontecendo algo errado, não é? Então, isso é muito interessante, porque... E não é uma culpa, né? Tua, minha, uma questão individual. Não, são certos padrões conceituais que vão sendo inculcados ao longo da história na nossa cabeça. Coletivo, né? Oi? No nosso inconsciente coletivo. Quando a gente vê, a gente está fazendo, né? Exatamente. Agora, tu estavas mesmo pontuando, né, um trecho do livro Marta e Silva, que ele vai falar, por exemplo, do padrão genético de força muscular, né, relacionado à questão da mediunidade, né? Isso é sociológico, né? Alguns autores da sociologia já vão falar que ao longo da nossa história, na nossa... Caiu de novo? Aqui tá Caiu? bom. Aqui tá bom. Não, tá bom, tá bom, tá bom. Okay. Que ao longo da nossa história, da nossa Constituição, né? Essa é a ideia, né? O homem, por exemplo, era considerado na época da caça o mais forte, o mais apto, era ele que saía caçar, e a mulher cuidava, então, né, ali da comida e etc, né? E ao longo da história isso não mudou. A mulher, ela é uma figura, né, moldada para acreditar, né, que a sua aptidão é o cuidado com as crianças e com a casa. E tudo que sai fora disso, e até mesmo quando a gente fala da Umbanda, que é uma religião que tem um importante cunho de questionamento social, como diz o Alexandre Comino, né? Ainda assim, dentro da Umbanda Sagrada, eu acho que isso é um grande desafio, né? Não é incomum a gente ver, por exemplo, grupos de mulheres querendo falar sobre Pombagira e sobre o sagrado feminino, né, de uma forma extremamente machista, né, como se eu tivesse que aqui cuidar do meu ventre apenas, que o meu sangue é sagrado, né, o banho de ervas para eu sintonizar com o meu sagrado. Beleza, isso tudo é muito importante e fundamental para um bandista, seja um bandista mulher, seja um bandista homem, né? Mas, bom, qual é a questão social e política que está envolvida na nossa religião quando a gente fala de Pombagira e quando a gente fala de mulher? É isso que a gente começa a ser desafiado, né? Principalmente em função da última publicação do Alexandre Comino, né? Que eu acho que foi muito importante para a gente começar a repensar as nossas posturas enquanto sacerdotes e sacerdotisas, né? E pensar as relações de poder dentro do terreiro e como é que a gente está lidando com esta questão, né? Não só quando a gente fala de Pombagira, mas quando, por exemplo, a mulher incorpora Exu. Eu incorporo o Exu Marabó, né? Quando o homem incorpora a Pombagira, tudo certo. Né? Então, isso ainda é tabu dentro dos terreiros, né? Há uma reflexão em cima disso. Eu, durante a minha caminhada, eu conheci algumas mulheres sacerdotisas que estão à frente de terreiros.
mas é uma coisa engraçada que na grande maioria delas, a entidade chefe da casa é masculina. Embora seja a mulher dirigente, ela incorpora uma entidade, ela incorpora um caboclo de frente, ela incorpora um preto velho de frente, ela incorpora um Exu de frente. E aí a gente começa a se questionar se isso acontece por uma insegurança da própria pessoa que ali está, de ter que ter uma figura masculina como comandante, ou há um outro motivo aí que a gente tem que parar para refletir, se a espiritualidade envia, ou se é uma coincidência, que eu acho que elas não existem na missão daquela pessoa, mas isso é bem comum. É a mulher estar à frente de um trabalho, mas ela incorpora um guia masculino. Sabe que a gente pode dar um relato de experiência aqui, não sei se o Martim vai ficar constrangido ou não com isso, né? Vai que, menino. Geralmente quem faz isso é ele, né? Eu fico brava, porque eu digo, não precisa falar isso, né? Mas acho que esse relato de experiência é importante, né? O Martim estava falando da importância da pombagira esmeralda na nossa vida, né? Foi ela que nos ensinou os ritos iniciais e fundamentais de Umbanda, né? Para firmar o nosso terreiro e para construir o nosso terreiro, né? Então ela tem uma importância muito grande. Mas na minha vida ela tem uma importância muito grande há muito tempo, desde quando eu era menina, né? Pré-adolescente. E foi muito difícil na nossa relação, né? Como casal, né? E como duas pessoas que são lideranças fortes, né? Eu tenho uma personalidade forte, o Martim também tem uma personalidade forte. Só um pouquinho. Né? Quando a gente, por exemplo, na prática, no cotidiano de terreiro, né? Eu recebia a pombagira esmeralda e era a pombagira esmeralda que nos ensinava, né, os ritos necessários e conduzia a gira no terreiro, né? E conduzia os rituais, né? Eu vou te confessar, irmão, nós passamos por essa experiência de vivência dessa figura transgressora que é a pombagira, nós vivemos, né, na pele, na nossa relação enquanto homem e mulher, na nossa relação na construção do nosso terreiro, e não foi nada fácil, né? Por mais que o Martim tenha uma cabeça extremamente aberta, né, um sacerdote extremamente comprometido com uma consciência crítica e social, né? Isso foi muito desafiador e gerou muitas vezes muita discussão, né? Então, para a gente ver o quanto também a espiritualidade, ela com certeza, né, ela age de maneira intencional, né? E ela leva o conhecimento necessário para aquelas pessoas, né, em especial, que precisam vivenciar aquele conhecimento, né? Afinal de contas, como que uma assistente social e como, né, que o Martim, né, também com uma formação extremamente masculina, né, engenheiro, né, uruguaio, de raiz histórica uruguaia, um povo extremamente machista, né? Como que a gente ia lidar com uma pombagira, que seria então a guia da nossa casa, né, guia-chefe da nossa casa, né, sem vivenciar essa experiência, sem mexer lá dentro de nós, né, no nosso íntimo, né, na nossa reflexão interna como pessoas, né? Porque, afinal de contas, bom, temos então essa incumbência, né, a coroa de sacerdotes, mas antes disso, né, eu acho que nós fomos testados no nosso limite dentro desse padrão conceitual, né, e dentro dessa relação de poder que é estabelecida quando a gente pensa na presença de pombagira. Olha só aqui, ó, a nossa live vai cair e a gente retorna. Eu só vou falar aqui, ó, eu queria muito Eliane Duarte, queria muito que minha pombagira continuasse como de frente comigo, mas uma das pombagiras da casa que eu frequento disse que dali por diante seria o Exu que viria trabalhar comigo. Vamos falar sobre isso agora, retornando aí. Beleza. Voltamos. Voltamos aí.